Oi, deusas! Aqui quem fala é Carla Gonçalves, do Águas da Carla. Eu estou, depois de procrastinar muito, né, e de ter dificuldade em chegar aqui para falar com vocês sobre esse assunto, dando continuidade, né, a como é que foi a minha consulta lá na Endomater, porque foi muito especial, eu tive que assimilar tanta informação, e a gente fez um vlog. Se você ainda não acompanhou, não sabe como é que foi esse processo do diagnóstico, que na verdade foi um mapeamento real da endometriose, eu vou botar aqui o card em algum lugar, tá? Então dá uma olhadinha lá também, depois volta pra cá pra poder entender um pouco melhor todo esse processo. Eu sou uma endomulher. O que é que isso quer dizer, né? Que eu sou portadora de endometriose e a minha endometriose ela tá hoje no nível 4, que é o mais profundo de todos. Lá em São Paulo, né, eu descobri que além de ter por trás do útero, no intestino e no reto, né, um endometrioma nos 2 ovários, eu também tenho essa endometriose no diafragma, que já é a parte superior respiratória do corpo. E vários sintomas chegaram assim já há muitos anos, né? E eu venho tentando investigar. Tive uma procura gigante, tanto no SUS, né, no INBIP, fui para o HC, fui também no meu plano em todos os médicos possíveis e inimagináveis, tentei cirurgia e tudo mais, mas não consegui realmente um bom diagnóstico, digamos assim. Sempre era aquela coisa de tratar com medicamento, só que hoje em dia, depois de tanto pesquisar, eu já entendo que, na verdade, a gente não trata com hormônio, né? Pode haver um acompanhamento, caso o seu estágio da endometriose ainda seja, não seja tão gigante, digamos assim. E se você não quer ser mãe, se você é nova, enfim, o médico especialista com certeza vai saber orientar da melhor maneira se vai ser necessário cirurgia ou não. Então, durante muito tempo, eu fiquei fazendo tratamentos com medicações próprias, né, com progesterona, Alurene, depois eu entrei no Gestinol 28, e assim eu fui trabalhando dentro de mim essa coisa de sentir os efeitos colaterais, mas chegou, né, um momento de querer ser mãe, um momento de querer olhar para o meu feminino e honrar aquilo que está aqui dentro de mim, trabalhar a fertilidade. E eu sei muito bem que a endometriose, na verdade, foi uma ponte para que hoje eu pudesse atender mulheres, né, e para olhar também com um olhar mais holístico para tudo o que é ser feminino. Então, hoje em dia, eu sinto que a endometriose foi um canal mesmo para que eu pudesse despertar várias virtudes dentro de mim. Honro demais, mas chegou o momento de dizer basta, né? E de realmente procurar pela minha cura. No início desse ano eu já sabia, na verdade no ano passado eu já sabia que eu ia ter que em algum momento parar tudo para poder olhar para a minha saúde. Então eu iniciei esse ano nessa proposta de juntar dinheiro, procurar uma boa especialista, que na verdade eu já vinha namorando a doutora Graciela Morgado, né, que foi uma fadinha na minha vida. E aí eu estava me organizando financeiramente também para poder parar de atender. Eu estava tatuando, né, e era a minha principal fonte de renda. Então me organizei para pegar apenas as encomendas com aquarela, atender de casa, né, e enfrentar esse tratamento. No meio do ano, eu estava saindo de uma crise, eu olhei para o meu companheiro, ele olhou para mim e disse, vamos olhar para essa dor, né? E aí, diante de uma possibilidade, chegou um grande presente na nossa vida, que foi uma mudança assim na carreira de Rodrigo. Eu pude relaxar, me permitir ser cuidada, que eu acho que é um dos maiores desafios que eu enfrentei na minha vida, né? E hoje eu tô aqui, trabalhando de casa, me organizando e percebendo que as coisas podem mudar se a gente intenciona a cura. Então eu fui para São Paulo e eu já tinha feito aqui em Recife um mapeamento que não foi tão legal assim, né, de endometriose, que apontou várias coisas que eu fiquei muito assustada e que na época não deu para encaminhar para o plano. Então eu tive algumas dificuldades técnicas com o plano e com o doutor que me atendeu por fora do plano, né? Enfim, isso eu explico também um pouquinho no primeiro vídeo. Tô aqui hoje para poder falar como é que foi esse mapeamento, né, qual é a grande diferença assim de ter ido para a doutora Graciela e para a Endomater. Eu sofro com endometriose desde que eu me entendo por mulher, né? Menina, moça, na minha menarca eu já estava sentindo dor. Mas depois que eu parei o anticoncepcional por achar, né, diante das investigações médicas que eu tinha ovário policístico, na verdade eu não tinha era nada disso, tinha endometriose, eu fui fazer o quê? Eu tive que tomar anticoncepcional e tomei durante muito tempo na minha vida, quase 10 anos. Quando eu parei, eu comecei a sentir muita dor de volta e relembrei, né, que antes de tomar o anticoncepcional, eu ficava embaixo do chuveiro sentindo muita dor, sem conseguir me mexer. E tudo isso casou muito na época em que eu estava realmente saindo de um espaço em que eu me sentia muito tolhida e expandindo tanto no trabalho como nos meus ideais,
me vendo independente pela primeira vez, até financeiramente mesmo falando. Então eu comecei junto às dores dos sintomas das crises que eram terríveis, que eu ia parar no hospital sem conseguir andar, sem conseguir desdobrar o corpo, né, levantar e deixar a coluna ereta. Eu sentia também muitas dores no braço e eu associava essa dor ao exercício da tatuagem, que vinha, né? Então eu comecei a ir para ortopedista, a fazer shiatsu, a fazer acupuntura, eu cheguei num reumatologista, tomei medicação, né, que não foi legal pra mim, porque eu criei uma resistência a anti-inflamatórios também. E por muito tempo eu fiquei nessa, assim, de tentar entender o que danado tinha no meu braço, barra escápula, barra ombro. Até que depois de todas as crises, no ano passado, eu tentei me deitar e não consegui levantar o pescoço de tanta dor que eu tava sentindo aqui. Isso ficou guardado, de repente, vendo uma postagem no Instagram da Endo e eu, se não me engano. Eu vou botar aqui bem direitinho, porque essa mulher me inspirou muito, né? Esse canal perfeito que ajuda tantas endomulheres. Ela falou que existe, né, a endometriose no diafragma e que a dor, né, esse sintoma da dor no ombro, no pescoço, na escápula, eram sintomas de endometriose no diafragma. Ok, guardei isso comigo e por muito tempo eu deixei quietinho porque eu sabia que eu ia olhar pra minha cura, olhar pra minha saúde ainda em 2021. Então, nesse rebuliço todo, fomos a São Paulo. Eu nem acreditava, né, que era uma possibilidade pra mim ir pra outro lugar, me tratar. Eu me sinto realmente muito privilegiada, assim, de ter conseguido um diagnóstico finalmente, depois de tanta dor. E eu sei que muitas mulheres estão aí na aflição, porque a endometriose assusta muito, né, tira da gente a nossa força, o nosso poder de gerar uma vida. Pode levar a isso, mas nem sempre é assim. Então, eu já sabia mais ou menos que eu poderia ter, né, endometriose no diafragma e em outras partes, outras regiões. E lá, primeiro eu fui para a doutora Tatiana, que me acolheu com muito amor, tirou todas as dúvidas relacionadas a possíveis cirurgias, mas até então ela só tinha realmente o laudo de um mapeamento que eu tinha feito aqui em Recife 2 anos atrás, né, lá atrás. De fato não tinha tanta clareza ainda, né, de como é que essa endometriose estava. Então a gente passou esse tempo em São Paulo. Mais uma vez eu lembro de você dar uma olhadinha no vlog, que foi muito especial. E depois eu fiz a preparação para o exame de mapeamento, que foi muito dolorido, né? Dolorido porque eu tô realmente tendo várias crises, apesar de estar tomando medicação hoje. E aí, a partir desse lugar, eu voltei e quando eu retornei pra doutora Graciela. E doutora Graciela, aquilo que a gente vê na internet, ela de fato é na presença. E muitas meninas vieram falar comigo, né, depois disso tudo, perguntando sobre a endometriose. E eu sempre falando tantas maravilhas da doutora Graciela, eu sempre dizia no final, olha, eu não tô fazendo propaganda não. Eu tô realmente falando de coração, porque uma equipe que é de mulheres, uma equipe que tem um olhar integrativo, né, de cuidado realmente. Eu nunca tive essa experiência, sabe, de ser tão bem acolhida por uma médica, com tanta humanidade realmente. Então, gastei muito dinheiro na minha vida procurando por médico, pagando por remédio caro e não tendo nenhum tipo de retorno. E o principal, né, que seria estar bem emocionalmente, ter qualidade de vida, estava longe disso. E hoje eu já consigo me sentir tão acolhida, né, olhada realmente como um indivíduo. Isso pra mim é fundamental. Por isso que eu digo, não é propaganda, é o que eu experimentei, né, lá com a Endomater. Então, falo disso também, né, porque na hora do exame foi muito dolorido com a doutora Glaucia. Ela ia pedindo desculpa, porque realmente tem que investigar e ver todos os pontinhos. Como é esse exame de mapeamento? É um S, né, é um ultrassom que tem por fora, ela vai mapeando por fora, vendo todas as estruturas com um lado dos equipamentos, e depois ela faz uma endovaginal com preparo intestinal. Então no dia anterior a gente tem que tomar uma medicação para poder soltar tudo, limpar bem direitinho esse intestino, comer muito levinho, com o mínimo possível de fibras. E aí no dia seguinte você vai, faz uma limpeza final, né, no reto e passa pela endovaginal. Então entra pela vagina mesmo e ela vai mapeando, olhando todos os detalhes, desde o útero até o intestino, a bexiga, a ureter. Ela olha por fora também todas as estruturas e camadas, né, musculares e o que é que tá por trás. Enfim, ela faz todo ela olha pra tudo. E segundo a doutora Tatiana, é muito essencial ter o mapeamento antes de ir para uma cirurgia, porque lá elas vão ter a certeza de onde o foco está, né? E vão com muito mais assertividade. Então o que é que acontece geralmente? As mulheres não acabam
tendo a oportunidade de fazer um mapeamento, né? Às vezes fazem uma ressonância, e a ressonância só pega realmente as lesões que são maiores e não mostra os detalhes, e o médico às vezes abre, ou não tem muita competência, ou não tem paciência de olhar, né? E tira apenas alguns dos focos e deixa outros. Então, logicamente, essa mulher vai voltar a ter dor. E que sim, a retirada total, não é só cauterização, né? Não é só passar por cima, é tirar toda a lesão, faz com que a gente tenha total cura e remissão da doença. Então, a diferença tá aí, é você ir para um profissional especialista, né, que tá acostumado a ver vários tipos de lesão, fazer um bom mapeamento, um bom preparo e ir, né, com toda essa atenção. E no meu caso, como eu tô intencionando ser mãe logo em breve, se assim Deus permitir, né, com a graça de Deus, foi importante também olhar e analisar a reserva ovariana, que estava bem baixinha, principalmente porque ela falou, olha, você está tomando uma medicação que já baixa um pouquinho e que camufla, né, como é que de fato tá essa reserva ovariana, que é o gestinol 28. Então ela disse, você vai ter que ficar um período sem tomar, antes da cirurgia, sem tomar o remédio. E ela passou várias prescrições para que diminuíssem as inflamações e diminuíssem também as dores. Então ela passou uma medicação que ajuda a cortar a conexão da dor com o cérebro, que é muito importante, né? Que traz um pouco mais de estímulo para o dia a dia, né? A mulher, ela sente muito cansaço, ela tá sempre muito sem força para poder fazer as coisas, né? Até a doutora Tatiana, mesmo na primeira consulta, ela brincou, dizendo que, falando com as pacientes dela, né, ela pergunta qual é o melhor lugar para uma endomulher na casa. Ou é o sofá, ou é a cama. E aí tudo vai fazendo muito sentido, né, porque essa experiência não é só minha. Então, ela passou medicações mais fortes, né, passou um fitoterápico também, o que eu adoro, porque é juntar a alopatia com a força da natureza, né, para auxiliar esse processo. E aí ela passou a dosagem e outras coisas manipuladinhas também para ajudar nesse caminho. E aí, a partir disso, eu vou parar, né, o gestinol 28, vou continuar tomando essas medicações para a dor, né, o fitoterápico também. E aí, caso eu sinta uma dor mais forte, tem um remedinho próprio para isso. E tem também um supositório que tem ação mais rápida, né, e local, que é justamente mais forte para as dores mais avançadas, assim, caso eu entre em uma nova crise, quando eu retirar o remédio que está me segurando da crise, digamos assim. Então foi muito especial ter um olhar muito tão humano assim, porque quando você vai pra a emergência, né, geralmente o médico olha pra você e diz que a dor que você tá sentindo, ela não existe. E pra mim sempre foi algo que me cortou o coração, porque a endometriose, a dor que eu sinto, que ainda sinto, né, ela me devasta, ela me deixa realmente sem conseguir levantar, sem conseguir agir, sem conseguir ir ao banheiro, eu sinto muitas dores. Eu falei também um pouco mais sobre os sintomas que eu tenho, né, pela endometriose intestinal, vai haver uma ressecção também na cirurgia, lá no outro vídeo. Então, voltar para a doutora Graciela foi muito bom, porque ela deu toda uma clareza sobre o que eu preciso fazer. Falou de todos os exames que vão ser necessários de sangue com todas as taxas possíveis e também o antimuleriano, que a gente vai ver qual é a real reserva ovariana depois de tirar o gestinol do meu ciclo, quer dizer, do meu não ciclo, né, porque agora eu não tô ciclando. Então o meu ciclo vai voltar ao normal e aí a gente vai ter a consciência de qual é a minha reserva ovariana hoje. E a partir disso, né, ela vai tomar todo o cuidado para não acabar tirando ou machucando esse ovário, para que não se perca essa fertilidade. E aí o que foi visto no meu exame? No meu exame estava lá mostrando, né, dois pontos de lesão no intestino, no reto, a partir da borda anal, 10 centímetros e outra, quer dizer, 13 centímetros e outra em 20 centímetros, então ela falou que ia haver uma ressecção e depois vai se juntar. A cirurgia, ela é via videolaparoscopia, né, então são feitos pequenos furinhos, inclusive um no umbigo. Como vai ter uma ressecção no reto, do reto para o intestino grosso, então elas vão tirar, cortar com um grampeador bem tecnológico, que não vai fazer nenhum mal, né? E depois vai juntar com o mesmo aparelho. Então ela tirou todo o nosso medo realmente de acabar saindo com uma bolsinha de colostomia ou algo do tipo, porque de fato é uma tecnologia que ajuda a fazer com que tudo dê certo, não haja nenhum tipo de problema no meio da história, né? Então vai haver essa parte. Ela disse que o mais difícil é o endometrioma para manter essa reserva ovariana, né? Falou sobre a parte do diafragma, que hoje em dia não precisa nem parar o pulmão para poder fazer essa parte, que é bem tranquila também.
E elas vão investigar também no ilho se existe algum tipo de lesão, porque eu sinto muita dor quando eu menstruo, justamente nessa parte direita aqui. Quando eu como também, e aí eu fico com muita ânsia de vômito, tenho, enfim, uma série de acontecimentos quando eu tô no processo da crise, né? E normalmente eu já como e tenho essa vontade de vomitar, mas quando vem a crise isso é muito mais nítido, né? Então ela vai investigar essa possibilidade também. Graças a Deus não teve nada na bexiga, nem no ureter, nem nenhuma parte dessa. Tem na vagina, tem alguns pontos, né? Mas diante do mapeamento tudo ficou muito claro. Então como é que é essa preparação? Primeiro, tomar os remédios para dor, para poder cortar essa ligação entre as dores que eu sinto, né? Os impulsos que já estão acostumados e o cérebro. Ela me pediu também para fazer fisioterapia pélvica, porque ela fez um pequeno toque, a doutora Graciela, e só de botar o dedinho assim, logo no início da vagina, eu já contraí e senti muita dor. Ela também, na experiência dela, percebeu que eu tenho menos sensibilidade do lado direito do que no lado esquerdo, e que muitas vezes isso é uma propensão nossa, né? E que a fisioterapia vem para ajudar a soltar esses pontos de tanta dor. Então é fundamental, e ela quer que eu inicie logo agora, né, no início, antes da nossa cirurgia. Para além disso, ela me pediu para continuar nas minhas dietas sem a lactose e sem o glúten, né, porque são inflamatórios, e pediu para adentrar, trazer mais alimentos anti-inflamatórios para a minha alimentação. No caso, que eu sempre sei, né, são aqueles alimentos laranjas, tipo girimum, né, aqui em Recife a gente chama girimum, laranja, algumas frutas também mais cítricas, que tem bastante antioxidante. Então ela pediu para ter uma atenção a isso, pediu para eu não beber, pediu para eu manter uma dieta organizada. E também me sugeriu de comprar um daqueles rolinhos, né, para soltar essa estrutura miofacial, para liberar as tensões e facilitar também o processo. Dentre tudo isso, ela ainda pediu para eu me movimentar um pouco mais, né, fazer yoga principalmente, e não pegar pesado também, caso eu não sinta. Eu tô sentindo muita dor, por exemplo, hoje em dia eu faço dança na academia, e eu não tô conseguindo levantar o braço por conta da dor da escápula, né? E quando eu remexo também dói muito aqui, toda essa região pélvica. Então preciso ir primeiro pra fisioterapia, ou então esperar que os remédios eles façam essa ação anti-inflamatória para poder ir. E fora isso, eu tô numa expectativa muito grande, né? Porque eu sei que eu tô em ótimas mãos, assim, contando com uma equipe maravilhosa que com certeza vai cuidar de mim do jeitinho que eu tanto esperei por tanto tempo. E nesse processo todo, agora a gente tá em busca de tentar reaver, né, todo investimento nisso tudo a partir do plano. Então vamos entrar com uma briga judicial e, se Deus quiser, também vai dar muito certo. E assim, nesse processo, como eu sou de Recife e vou fazer a cirurgia lá em São Paulo, minha preocupação era quanto tempo eu vou precisar ficar lá, né, pra poder organizar Airbnb, ver passagem, essas coisas. Então elas disseram que era muito tranquila a recuperação e que eu precisaria ficar apenas 15 dias depois, né, da saída da cirurgia. Então eu acredito que eu devo ficar em observação logo no início e depois eu vou pro quarto. E ela dizia que em torno de 5 dias eu já tenho alta, já que vai mexer nessa parte de baixo. A cirurgia, ela foi, a meu ver, um valor assim muito bom para a equipe toda e para todo o acompanhamento que eu vou ter antes e depois. Vou ter acompanhamento com a fisioterapeuta de lá, vou ter acompanhamento com a médica gastro, né, que vai acompanhar esse processo com o aparelho digestivo, vou ter um acompanhamento nutricional também já no hospital, e as consultas também com a doutora Graciela antes e depois para retirada de pontos e para ver como é que eu tô, né. Então depois de 15 dias eu vou poder voltar a Recife. Dessa vez eu não vou com o Rodrigo, né, meu companheiro, eu vou com minha mãe e com meu pai, porque senão eles têm um piripaca aqui em Recife enquanto eu tô lá. E Rodrigo precisa trabalhar aqui em Recife, então a previsão é essa. E eu tive assim uma coisa muito linda que chegou como um recado de Deus mesmo, que foi uma moça que eu atendi tempos atrás. Ela teve endometriose, né? Essa coisa de limpar a crença de que a endometriose ela é crônica, pra mim ainda tá sendo um processo, né? Então ela teve endometriose. Ela chegou pra mim, a Wanda maravilhosa, e falou, né, que passou pela cirurgia no início desse ano e que a recuperação foi muito tranquila. E quando ela soube que eu tava fazendo com a doutora Graciela, ela disse que era uma das melhores equipes que tem em São Paulo, me trouxe dicas, mostrou como é que tá a cicatriz dela e disse que vai voltar a menstruar logo em breve, né? Então tem todo um processo de readaptação pra poder voltar a menstruar. E hoje ela tá super bem, e ela me desejou muito amor. E assim, várias confirmações e pessoas queridas estão chegando.
Em paralelo a tudo isso, como vocês me conhecem, né, eu tô fazendo minhas práticas de cura também a nível energético. Fiz uma constelação familiar e coloquei para constelar a endometriose. Conversei com a endometriose e o meu medo da cirurgia com Mayara Coutinho maravilhosa, que inclusive se você quer essa dica, né, de olhar energeticamente, sistemicamente para essa doença, você pode falar com ela, tá? Mayara Coutinho é para mim uma grande referência no campo das constelações e ela tem um acolhimento e um trabalho com o feminino também bem aguçado, então ela intuitivamente foi mostrando o campo e liberando todas as tensões e medos. Foi um processo muito lindo. Fora isso, eu vou fazer agora em breve uma bênção do útero, né? Me liberando de todo o medo também, mais uma vez, né? Me preparando para tudo isso, e vou ter um acompanhamento com Dani Lynch, com a cura do útero. Então eu acredito muito que tudo se junta no fim das contas, mas que quando é necessário, logicamente, tratar a nível daqui, né, da ciência, do mundo, isso também é importante, porque afinal de contas a gente tá aqui, né? Meu corpo é daqui. Minha alma é do céu, mas o meu corpo é daqui. Eu preciso honrar também essas ferramentas daqui. Então, minha gente, é isso. Esse preparo tá sendo tranquilo, menos desafiador do que eu imaginava. Tô me sentindo assim guarnecida de tudo que eu preciso pra chegar lá bem, né? E tô muito ansiosa, mas eu tô com ansiedade boa, feliz assim de poder finalmente me livrar dessas dores, sabe? E ter uma qualidade de vida que talvez eu nem sei como é que é, né? Como é que é meu corpo sem sentir dor? Eu não sei. A gente se acostuma com as dores, né? Parece louco isso, mas é real, a gente acaba se acostumando. Então, eu espero muito que você, que é ainda mulher ou que tá suspeitando de ter endometriose, não deixe que o seu emocional feche seus olhos, tá? Pra sua cura. Observa, eu sei que também não dá pra platonizar a história e dizer, ah não, a endometriose vem como uma oportunidade. Não é fácil assim. A gente que sente, sabe que não é fácil assim, ainda mais se você tá no seio de um dia ser mãe, ou se você tá tentando ser mãe e descobriu nesse processo, né, que tem endometriose. Então, não dá pra romantizar, não dá pra entender como algo simples, mas o que eu aprendi assim é que a gente tem que estar disposta a essa cura, sabe? E estudar muito. O que a doutora Graciela fala é case com seu especialista, e o que eu digo é case com conhecimento e sabedoria. Não vá para qualquer médico, não gaste seu tempo e energia com alguém que não vai nem te olhar nos olhos, que foi algo que eu fiz muitas vezes, e não deixe que tudo isso vá te abalando a nível de você não conseguir dar seus passos necessários. Sentir o luto, a dor de ter a doença, sinta, mas respira fundo e pede ajuda, né? Pedir ajuda é fundamental. E eu só tô aqui hoje porque eu tive a graça de encontrar mulheres incríveis que me ajudaram nesse caminho, de ter um companheiro que me entende assim 100%, 120%, que tá completamente aberto, né, pra me ver bem, com os mesmos sonhos compartilhados, e tem uma família, uma estrutura que torce e que faz de tudo pra me ver bem. Então eu sou muito grata assim por tudo isso. Então, tô aqui disponível também pra ajudar outras mulheres, porque eu sei que isso faz parte da minha missão. Ai, eu não imaginava chorar. Ai, parece um sonho, minha gente, parece mentira, de verdade. Então, tudo certo? É isto. Eu te convido então agora no Racional, né, a chegar aqui e curtir, enviar para aquela sua amiga que tá com medo de tudo isso, né, pra abrir caminhos de cura pra ela. Pode conversar comigo, tirar dúvidas também, tá? Tô aqui disponível. E coloca pra seguir, pra acompanhar esse canal aqui de Meu Deus. Por quê? Porque eu vou ficar contando todas as histórias pra vocês, se for possível, né? Eu vou fazer um vlog da cirurgia. Não da cirurgia em si, né? Mas de todo o processo pré e pós-operatório, com certeza, tá? Um cheiro, deusas, e até breve.